Bem-vindos ao nosso mergulho profundo de hoje, um oferecimento da Kenshin Coaching. Fundada pelo Caleb Lu no Ninja dos Pontos Fortes. Olá, E aí, tudo bem? Tudo ótimo e com você? tudo certo por aqui também, animado para mais um mergulho. Eu também estou especialmente porque hoje vamos falar de um tema que você nos trouxe e que é super presente na vida de muita gente. Responsabilidade. Isso mesmo, responsabilidade. A ideia é que a gente consiga realmente destrinchar esse talento e te dar insights práticos para usar ele a seu favor. E o legal da responsabilidade é que ela aparece com muita frequência, tipo assim, nas listas dos top 5 anos das pessoas. É mesmo? É bem comum. Interessante. Então vamos começar no começo. O que a pesquisa da Gallup diz sobre o talento da responsabilidade? A responsabilidade é basicamente aquela sensação de ter que cumprir com o que você falou. Sabe, tipo uma obrigação psicológica de honrar sua palavra. Uhum. E tem tudo a ver com valores fortes, tipo honestidade e lealdade. Vai além de simplesmente falar que vai fazer alguma coisa. Entendi. E como é que isso funciona na prática aí? Imagina que você tem esse talento forte. Você sente um peso na consciência para cumprir qualquer compromisso. Seja um projeto enorme no trabalho ou uma promessa pequena que você fez para um amigo. Faz sentido, é como se a sua reputação estivesse em jogo. Exatamente. A pessoa com responsabilidade forte coloca o nome dela naquilo que ela se compromete. E o que acontece quando ela não consegue cumprir o prometido? Aí que as coisas ficam interessantes. Desculpas e justificativas não colam. Tá, sei. A primeira reação é correr atrás do prejuízo, tentar compensar de alguma forma. É como se a culpa falasse mais alto. Totalmente. É por isso que entender esse mecanismo é tão importante para quem quer realmente dominar o talento da responsabilidade. Não é só sobre a tarefa em si, mas sobre a carga emocional que ela carrega. Que legal. E essa busca por fazer tudo certo, essa atenção aos detalhes e a ética impecável acabam criando uma imagem super positiva, né? Com certeza. A pessoa com alta responsabilidade acaba sendo vista como alguém extremamente confiável. Aquela pessoa que todo mundo sabe que vai entregar o que prometeu. Exatamente. Por isso as pessoas naturalmente delegam mais tarefas para ela. Confiam que ela vai dar conta do recado. Isso pode ser um problema também, né? Sim, é claro. Essa vontade de ajudar e essa confiabilidade toda podem acabar levando a pessoa a se sobrecarregar. Ela pode acabar assumindo mais responsabilidades do que consegue lidar. Verdade. É importante ter essa consciência, né? Sabe dosar as coisas para não acabar sobrecarregado. Com certeza, senão a responsabilidade que era para ser um ponto forte acaba virando um problema. Entendi. E quais são as características mais marcantes de quem tem responsabilidade como talento dominante? As fontes que a gente pesquisou trouxeram várias palavras que descrevem bem esse perfil. Que legal. Diligente, consciencioso, leal, determinado, confiável, sério, comprometido, autossacrificado, até responsivo e independente apareceram na lista. Nossa, quanta coisa. Essas palavras ajudam a gente a ter uma ideia mais clara de como esse talento se manifesta no dia a dia, né? Sim, é como se a gente pudesse visualizar a pessoa em ação. E a responsabilidade não impacta só a pessoa individualmente, né? Ela também influencia a dinâmica das equipes. Sem dúvida. Uma das fontes que a gente viu falava sobre as 5 verdades de equipes fortes e a responsabilidade tem um papel fundamental em várias delas. Interessante. Quais são essas verdades? A primeira é resultados acima do conflito. E a responsabilidade contribui para isso porque as pessoas com esse talento são muito focadas em entregar o que prometeram. É uma motivação externa. Sabe, tipo, eu preciso cumprir com a minha palavra. Entendi. E a segunda verdade? A segunda é priorizar as necessidades organizacionais. E a responsabilidade entra em cena aqui por causa da lealdade e do senso de serviço. Isso. A pessoa com alta responsabilidade se sente na obrigação de ajudar a equipe a alcançar seus objetivos. Ela sabe que tem gente contando com ela. Interessante. É importante ter clareza nos acordos e nas expectativas e manter uma comunicação aberta sobre o andamento das coisas para que a responsabilidade seja usada da melhor forma possível. Legal. E a terceira verdade? Qual é? Equilíbrio entre vida pessoal e professional. E como a responsabilidade influencia essa área da vida? É que a responsabilidade também se manifesta nos relacionamentos pessoais. Sabe, a pessoa com esse talento forte costuma buscar relacionamentos de longo prazo e gosta de ter metas e estrutura até nos hobbies. É como se ela levasse a seriedade do trabalho para a vida pessoal. Exatamente. Mas isso pode ser um problema também, sabe? Porque às vezes a pessoa se cobra demais para dar conta de tudo. É aquela sensação de que todas as bolas são de vidro, né? Isso. Aí fica difícil equilibrar tudo. Uma das fontes que a gente viu sugeria algumas perguntas que os líderes podem fazer para ajudar as pessoas com responsabilidade a encontrar esse equilíbrio. Que legal. Quais eram? Tipo, quem se beneficia do seu trabalho duro na sua vida pessoal ou qual promessa você quer ser reconhecido por cumprir? Bem interessante. Essas perguntas ajudam a conectar a motivação no trabalho com os compromissos da vida pessoal. Exatamente. E a quarta verdade, qual é?
Abraçar a diversidade. A responsabilidade é fundamental para construir equipes diversas e eficientes, Por quê? porque ela traz qualidades importantes para o time. Tipo, Propondo compromisso, conexão, lealdade, foco em resultados, consciência das consequências, confiabilidade. Nossa, quanta coisa. Pois é, e o papel do líder é entender e valorizar essas qualidades para que a equipe funcione bem. Legal. E a quinta e última verdade. Imã de talentos. Pessoas com responsabilidade atraem outros talentos para a equipe, Por que isso acontece? porque elas entregam resultados, cumprem prazos e são honestas sobre a capacidade da equipe. Isso cria um ambiente de confiança e previsibilidade que atrai as pessoas. Faz sentido. E como a gente pode usar o talento da responsabilidade para ter sucesso na vida? As fontes que a gente viu deram algumas dicas bem legais. Quais são? No trabalho é importante assumir responsabilidades, mas também delegar para ajudar os outros a crescerem. Se você está em uma posição de liderança, se voluntarie para novas responsabilidades. E na vida pessoal, defina metas e indicadores para acompanhar seus compromissos. E seja claro com as pessoas sobre suas expectativas. Ótimas dicas. E para quem lidera pessoas com alta responsabilidade, o que é importante saber? É fundamental lembrar que essas pessoas se definem pela capacidade de cumprir com suas obrigações. Então, elas podem se frustrar com colegas que não têm o mesmo nível de comprometimento. O líder precisa entender isso e dar o suporte necessário para que a pessoa com responsabilidade consiga ter sucesso. tipo, ajudar ela a dizer não para novos pedidos quando ela já estiver sobrecarregada. Exatamente. É preciso ter esse cuidado para evitar o burnout. Quais são os maiores desafios para quem tem alta responsabilidade? Um dos principais é a dificuldade em dizer não. É aquela coisa de querer ajudar todo mundo e acabar se comprometendo com coisas demais. Isso pode levar ao esgotamento, né? Sim, é importante aprender a priorizar e a definir limites para não se sobrecarregar. E como fazer isso? Uma dica é se perguntar se aquele novo compromisso é realmente necessário. Se ele está alinhado com seus objetivos, se você tem tempo e energia para se dedicar a ele. Faz sentido. E também é importante ter cuidado para não assumir a responsabilidade pelos erros dos outros. A pessoa com alta responsabilidade precisa aprender a delegar e a confiar que os outros também são capazes de cumprir com suas obrigações. É um processo de desenvolvimento, né? Sim. No começo, a pessoa sente mais a pressão externa para cumprir com o que prometeu. Mas com o tempo ela passa a sentir prazer em fazer as coisas bem feitas. É uma mudança de perspectiva. E como a gente pode lidar com pessoas que têm baixa responsabilidade? O importante é ter empatia e tentar entender o que está por trás do comportamento da pessoa. Às vezes ela pode estar passando por dificuldades que a gente nem imagina, né? Exato. Em vez de julgar, tente se colocar no lugar dela e oferecer ajuda. Legal? Então, resumindo, a responsabilidade é um talento poderoso que nos impulsiona a cumprir com nossas obrigações e a construir relacionamentos de confiança. Isso. Mas é preciso ter cuidado para não se sobrecarregar e acabar prejudicando a si mesmo e aos outros. É importante encontrar o equilíbrio e usar esse talento de forma inteligente para alcançar o sucesso. Com certeza. Se você quer se aprofundar no tema da responsabilidade e descobrir como usar seus talentos a seu favor, a Kenshin Coaching pode te ajudar. Acesse www.kenshin.com.br e agende uma conversa sem compromisso com o Caleb Lu, ninja dos pontos fortes. Ele vai te guiar nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento. E para terminar, ficou uma pergunta para você refletir. Qual foi o último compromisso que você assumiu? Você se sentiu realmente comprometido com ele? Como você pode garantir que vai cumprir com a sua palavra e ainda sentir satisfação ao fazer isso? É isso aí por hoje. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.